Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Isso, que bom, a tia tá com muita saudade, hein? E hoje nós vamos para mais uma aula de história. Vamos lá? No módulo 4, hein? Vem comigo. Só um momentinho que a tia deu um probleminha aqui. Tia Rosa está voltando aqui na janela, tá? Para apresentar para vocês. Só um minutinho. Pronto. Agora vamos lá. Olha só, nossa aula de história de hoje, módulo 4, né? Nós temos algumas páginas aí para trabalharmos juntos. Vamos lá. Começando pelo capítulo 7, nossos direitos e deveres. Exercer nossa cidadania é muito importante para vivermos melhor em sociedade. Para isso, é essencial conhecer nossos direitos e deveres. Direitos é aquilo que você deve receber, e os deveres é aquilo que você tem que cumprir, não é? Neste capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Menino é atendido por equipe médica em 2017. Então, o que esta fotografia está retratando, né? A criança sendo atendida por profissionais da saúde. Qual direito está representado na fotografia? É o direito à saúde. No seu dia a dia, você usufrui desse direito? Sim ou não e quando? Você vai ao médico ou só vai ao médico quando fica doente? Vamos pensar nisso. Os direitos e os deveres, na página 234. Para viver em sociedade, é necessário que existam regras que devem ser cumpridas por todas as pessoas, para que possamos viver com respeito e dignidade. As regras que regem o funcionamento de nossa sociedade são estabelecidas por leis que garantem os direitos e os deveres dos cidadãos. Leia o texto a seguir. Geralmente, as leis surgem a partir das necessidades impostas pela evolução da vida em conjunto. Por exemplo, há séculos, nenhum povo tinha necessidade de um código de trânsito, pois não havia veículos automotores e nem havia risco de vida para os pedestres. A lei sempre será resultado da necessidade de se organizar melhor a vida das pessoas. Você já imaginou como seria difícil viver sem nenhuma regra? Tem pessoas que não gostam de seguir regras, mas nós temos que ter regras para tudo. De acordo com o texto, por que as leis são criadas? Então, as leis, elas são necessárias para a gente organizar melhor, não é, a nossa vida em sociedade. Na página 235, nós vamos falar sobre a importância da cidadania, né? Quando agimos de acordo com nossos direitos e deveres, estamos exercendo a cidadania. A cidadania é fundamental para que a convivência entre as pessoas seja harmoniosa e saudável. Para fortalecer a cidadania, precisamos cumprir nossos deveres e também lutar para que nossos direitos sejam respeitados. Entender o que é cidadania é muito importante, pois nos dá condições de participar da vida em sociedade e ajudar a construir um mundo melhor. Direitos e deveres. Os direitos são um conjunto de benefícios e garantias assegurados a todas as pessoas que fazem parte de uma sociedade. Os deveres são as regras e obrigações que precisamos cumprir para viver de forma harmoniosa. O respeito aos direitos. Para convivermos melhor em sociedade, é necessário que cada um respeite os direitos do outro. Esse é um dos nossos principais deveres. Dessa maneira, para usufruir de nossos direitos, precisamos cumprir nossos deveres, pois assim todos os cidadãos terão seus direitos respeitados. Observe alguns exemplos.
carro estacionado em local correto, deixando livre a rampa de acesso para as pessoas com deficiência física. Pessoas de diferentes religiões se respeitando e convivendo de maneira harmônica. Pessoas expondo opiniões contrárias de maneira respeitosa. Nem tudo que você fala eu aceito, mas eu respeito a sua opinião. Pessoas respeitando as regras de trânsito. Em sua opinião, por que é importante respeitar os direitos das outras pessoas? Não é? Quando você respeita os direitos das outras pessoas, você está respeitando a si mesmo também. E para isso, para haver respeito, para que tudo dê certo, foram criadas as leis, né? Então, como são feitas as leis? Você sabe como são criadas as leis de nosso país? Observe. Letra A. Um projeto de lei deve ser proposto. Esse projeto pode partir de diferentes segmentos da sociedade, como políticos eleitos pela população ou por meio de um abaixo-assinado. Se for uma lei válida para todo o Brasil, ou seja, se for uma lei federal, o projeto é encaminhado à Câmara dos Deputados, em Brasília. Lá, o projeto de lei é analisado e debatido pelos deputados e depois votado. Caso seja aprovado, ele segue para o Senado. No Senado, o projeto é novamente analisado, debatido e votado. Caso seja aprovado pelos senadores, ele é enviado ao presidente da República. O presidente da República pode aprovar ou não o projeto de lei. Caso seja aprovado, o texto da nova lei é publicado nos meios de comunicação oficiais do governo para que a população a conheça. Então, há uma necessidade de ser estudado, cada lei ser estudada, tá? E ser aprovada pelo presidente da República. Como conhecer as leis. As leis de nosso país, elas estão organizadas em diversos documentos públicos. Observe alguns exemplos. A Constituição, que é esse primeiro livro aí, é o conjunto das leis fundamentais de um país. Nela estão reunidas alguns dos principais direitos e deveres dos cidadãos. Já o segundo livro é o ECA, que a gente chama de ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é um conjunto de leis que trata da proteção às crianças e aos adolescentes. Nós vimos isso quando nós falamos de trabalho infantil. Temos também o Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC. É um conjunto de normas que regulamenta os direitos dos consumidores. Então, você compra um produto, você tem que saber, né, os seus direitos, para não ser passado para trás pelas lojas, né, de onde você compra os seus produtos. Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, é um conjunto de normas que regulamenta o trânsito brasileiro. Então, para você tirar a sua carteira de motorista, é necessário que você conheça esse código. Conhecer as leis de nosso país é muito importante para exigir que nossos direitos sejam cumpridos e para que possamos respeitar os direitos de outras pessoas. E as leis, gente, elas vão se transformando com o passar do tempo. E nós temos aqui algumas histórias. Vamos ver? Olha lá. As leis se transformam. A história e a cultura de uma sociedade influenciam na formulação de suas leis. Assim, conforme uma sociedade passa por transformações, suas leis também se transformam. No Brasil, ao longo dos anos, os direitos e deveres dos cidadãos passaram por diversas mudanças. Muitos dos direitos existentes atualmente são resultado de reivindicações da população brasileira. Veja alguns exemplos. Há cerca de 100 anos, grande parte dos direitos trabalhistas atuais não existia. As jornadas de trabalho podiam chegar a mais de 13 horas por dia. E os trabalhadores não tinham direito a férias remuneradas, por exemplo.
Foi somente após muitos anos de mobilizações que os trabalhadores conquistaram os direitos que possuem atualmente. Então, aí nós temos uma fotografia de participantes do movimento grevista em defesa dos direitos trabalhistas sendo reprimidos por policiais na cidade de São Paulo, em 1917, há muitos anos atrás. Até 1932, as mulheres no Brasil não tinham direito de votar para escolher seus representantes e nem de se candidatar a cargos políticos. Esses direitos só foram adquiridos após intensa mobilização feminina. Nós já vimos isso no módulo 3. Fotografia de mulher discursando durante a campanha pela eleição de Natércia, na Cunha Silveira, na cidade do Rio de Janeiro, em 1933. Então, vocês estão vendo aí, né, a manifestação, as pessoas prestando atenção e uma mulher discursando. Na página 243, nós vamos ver, ao longo de muitos anos de reivindicação, os povos indígenas que vivem no Brasil conquistaram diversos direitos que antes não tinham. O reconhecimento de direito desses povos sobre as terras que tradicionalmente ocupam foi um dos mais importantes. Fotografia de indígenas lutando por seus direitos no Congresso Nacional, em Brasília, durante a elaboração da Constituição, que é a lei máxima, né, de 1988. Embaixo, as pessoas com algum tipo de deficiência conquistaram importantes direitos nas últimas décadas, o que possibilitou que tivessem maior autonomia. Fotografia de pessoas com deficiência acompanhando a votação do Estatuto do Deficiente Físico em Brasília, Distrito Federal, em 2008. Então, aí vocês têm duas perguntinhas. O que as pessoas retratadas nas fotografias estão fazendo? E na número 2, em sua opinião, qual é a importância dos atos realizados pelas pessoas retratadas? Vocês vão pensar, vão reler e vão responder. Atividades, não é? Nós temos aí o número 1. As imagens a seguir representam alguns direitos garantidos em forma de lei aos cidadãos brasileiros. Associe cada imagem à legenda correspondente. Liberdade para escolher e praticar uma religião. Liberdade de expressar seus pensamentos e opiniões. Receber assistência médica gratuita nos hospitais públicos. Ter acesso à educação pública de boa qualidade. Em sua opinião, qual é a importância de cada um desses direitos? Muito importante esses direitos, não é? E que todos nós temos. Na página 245, nós temos o número 3. Complete as frases com as palavras a seguir. Reivindicações, leis e Constituição. Então, as se transformam ao longo do tempo. A é o conjunto das principais leis de um país. Letra C. Parte dos direitos atuais é resultado de feitas pela população. Então, nós já vimos isso também no módulo 3, não é? 4. Ligue as capas de documentos de leis às suas descrições. Vocês têm vocês têm 3 capas aí, tá? Tem um Código de Defesa do Consumidor, nós temos o PROCON, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, e temos o Código de Trânsito Brasileiro. Do outro lado, nós temos conjunto de normas que regulamenta o trânsito brasileiro, conjunto de normas que regulamenta os direitos dos consumidores, lei que trata da proteção às crianças e aos adolescentes. Cidadania no dia a dia, o bem-estar de todos. Um dos princípios fundamentais da Constituição brasileira é a promoção do bem-estar de todas as pessoas. Parte do 3º artigo da Constituição trata desse assunto. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 4. Promover o bem-estar de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação. Mesmo sendo combatidos pela Constituição brasileira, atos de discriminação acontecem com frequência em nosso país. Para garantir que todos vivam com dignidade e tenham uma boa convivência, é nosso dever tratar as pessoas de maneira igual, em qualquer situação de nosso cotidiano, respeitando sempre as diferenças entre elas. Não importa se ele é negro, se ele é branco, se ele é do sexo feminino ou masculino, se ele tem uma idade mais avançada ou se ele é novinho, não é? Então, é importante que você respeite o outro, respeite o seu próximo. Isso é muito sério, tá? Lá embaixo tem a palavra discriminação, tratamento negativo dado a alguém por causa de características pessoais. Nós estamos vendo agora o tempo todo, né, aquela pessoa que destrata a outra, seu negro, seu preto, não é? Ele vai responder por isso. E no que estudei, nós vamos ver que neste capítulo nós conhecemos mais sobre cidadania. E agora vamos rever parte do que estudamos. Para convivermos melhor, é necessário que existam regras estabelecidas em formas de leis. Conforme uma sociedade se transforma ao longo dos anos, as leis também passam por transformações. Muitos dos direitos que existem atualmente foram conquistados por meio de mobilizações populares. Olha lá, eles estão colocando, né, mostrando um cartaz, mais escolas. Para termos nossos direitos respeitados, é fundamental respeitarmos os direitos das outras pessoas. Mas, infelizmente, algumas pessoas não gostam de respeitar o outro, né? Então, aí nossa aula terminou. Eu estou com muita saudade de vocês. E lembre-se sempre, para que eu seja respeitado, eu preciso respeitar o meu próximo e cumprir com os meus deveres, para exigir também os meus direitos. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E vamos pesquisar também. Um grande beijo no coração.